Se apareceu o símbolo para vocês aí, por favor, ô Lara, me avise. Ok. Apareceu o símbolo de gravando aí? Sim, apareceu. Você está vendo a minha tela cheia? Sim. Eu estou apresentando no modo tela cheia, você sabe me dizer? Tá sim, professor. Não sou a Lara, não, mas tá. Quem é você? Rebelo. Te conheço? Conhece? Hã? Não sei De se nome lembra. é Rebeca Cabelo? Como é que é? Rebelo. E o primeiro, e o primeiro nome é qual mesmo? Maria Luísa. Maria Luísa, assim, Maria Cabelo, isso aí mesmo. Ô, Maria, obrigado, então. Lara, tá vendo tela cheia também? Valeu pela contribuição. Estou sim. Todos vendo? Ô, professor. Senhor. Falaram ali no chat que a Thaís estava doida para se apresentar. Dá um tempo no final da aula para ela. Declaro que é mentira. A Thaís é que tá com um negócio preto na boca aí? É ela. Declaro que é mentira. Parece que tá Chocolate aí, né, velho? Nem ofereceu. Parece que tá comendo besouro. Olha só. Professor, eu não quero me apresentar. Espera a ordem da semana que vem. Ainda tem uma pessoa na minha frente. Ok. Então, semana que vem você passa perfume, hein? Não esquece, não. Vamos lá, senhores. Nós paramos. Me diz se eu estou errado aí na última aula, fazendo essa análise do átomo aí. Sim ou não? Foi aqui que nós paramos? Eu cheguei a entrar em detalhe de carga elétrica elementar ou não? Não, você parou no último slide. Isso. Então tá, jóia. Beleza. Então, se todos se recordam, né? Não sei se vocês estão me vendo direitinho aí. Nós paramos fazendo análise a nível atômico, né, do que é um processo de descarga elétrica. Quando um átomo ou um objeto qualquer, ele tem excesso de elétrons, ou ele tem falta, escassez de elétrons, e por isso ele se torna eletrizado positivamente ou negativamente. Estão lembrados? Bacaninha? Até aí a memória vai voltando devagarzinho aí. E o que eu falei? Sempre que um objeto que está eletrizado ele é conectado à Terra, nós fazemos o aterramento, portanto, todo esse excesso de elétrons ou carência de elétrons é suprida. A Terra, o aterramento, tem essa característica, né, de suprir ou a falta ou absorver o excesso de elétrons que tem naquele objeto, que tem naquele corpo. Então, nós já sabemos que tudo que tiver eletrizado, ao momento que eu faço um aterramento, esse excesso de cargas elétricas vai embora, né? Então, até comentei, né? A gente quer fazer uma descarga quando a gente chega em casa, tira os sapatos, toca o chão, toca o solo, encosta em alguma estrutura metálica, para toda aquela carga elétrica estática que você veio acumulando ao longo do tempo, aquilo possa sair do seu corpo e você entra no potencial elétrico da Terra. Você entra no mesmo nível de potencial elétrico da Terra. Se torna, portanto, um objeto neutro, um corpo neutro, sem cargas elétricas, nem positiva, nem negativa. Você continua tendo prótons, você continua tendo elétrons, mas há um equilíbrio ali, né? O número de prótons é igual ao número de elétrons, portanto, a sua carga será nula. Bacana? E a análise que nós fizemos aqui nesse último slide foi assim, subiu 4 elétrons, desceu 2 elétrons, e isso é um pouco difícil a gente continuar a nossa conversa. A partir de agora, nós temos que evoluir o nível, né? Subir de patamar, aumentar o nosso nível de conversa. E para isso eu preciso do conceito de carga elétrica. E para começar o conceito de carga elétrica, ou quantidade de carga elétrica, para saber quanto que um corpo ou um objeto está carregado, positivo ou negativamente, eu tenho que introduzir o conceito de carga elétrica elementar. Deixa eu colocar o meu mouse aqui para se tornar um laser. O Ezinho. Anotem aí no caderno de vocês, no rascunho, o E minúsculo. O que significa o E minúsculo? É a carga elétrica elementar. A menor carga elétrica encontrada na natureza. Essa altura do campeonato, eu imagino que vocês já saibam, né, qual é a menor carga elétrica positiva encontrada na natureza. Ou qual é a menor carga elétrica negativa encontrada na natureza, que é o quê? O próton e o elétron. Então, na hora que eu chego no nível do próton e do elétron, e se eu conseguir medir, isso feito de forma experimental em laboratório, quanto que vale, né, a carga elétrica de um próton ou de um elétron, a gente chegou nesse nível de carga elétrica elementar, que a medida, a unidade de medida é o Coulomb. Então, guardem isso, ó, esse Ezinho, é a menor carga elétrica existente na natureza, faça um resuminho, de um próton ou de um elétron,
E eu meço essa quantidade de carga, esse tamanho dessa carga, utilizando uma unidade que é o Coulomb, que nós vamos ver, inclusive mais lá na frente, quando vocês aprenderem sobre corrente elétrica ampere, o que significa um Coulomb, né? Que é 1 ampere passando no condutor por segundo. Então, quer dizer, um Coulomb é uma unidade muito grande de carga elétrica. Um elétronzinho, um prótonzinho, ele tem uma fração, né, milimétrica, mas muito pequena de um Coulomb. Porque um Coulomb, nós vamos ver, que é 1 ampere por segundo. Se eu tivesse uma lupa e conseguisse enxergar dentro do cabo, dentro do fio, e conseguisse enxergar ali a movimentação, né, de uma corrente elétrica equivalente a 1 ampere, já devem ter escutado essa unidade aí em algumas ocasiões, nós vamos definir isso daqui bacaninha, mas passar ali 1 ampere a cada 1 segundo, uma vazão, como se fosse ali um fluxo de água, só que aqui é um fluxo de elétrons, percebe? Se passar ali um fluxo de água que equivale a 1 ampere, como se fosse 1 litro, por exemplo, por segundo, naquele cano, 1 ampere por 1 segundo é igual a 1 Coulomb. Coulomb é aqui, ó, em homenagem ao Charles Coulomb, falando sempre do nosso SI, Sistema Internacional de Unidades. Vocês sabem o que é SI? Todos sabem? Sim ou não? Já viram em outra disciplina? Sim. Física, né? Aquela coisa lá de... Acho que foi o Sistema Internacional de Medidas. Isso, vocês vão ver isso em física, vocês vão ver isso em circuitos, vocês vão ver isso em medidas elétricas, vocês vão ver isso em várias disciplinas, porque a gente tem que trabalhar aqui com o Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, né, de forma que o mundo inteiro, que a comunidade científica da qual vocês fazem parte a partir de então, desde que entraram na escola, de forma que essa comunidade científica consiga se comunicar sem haver erro, falha na comunicação. Então a gente adota o Sistema Internacional de Unidades. Porque senão um fala em Coulomb, outro inventa outra grandeza, outra unidade, um fala de jardas, pés, metros, vira uma bagunça. Um está considerando tempo em segundo, o outro está considerando tempo em dias, tempo em minutos, tempo em hora. Então tem que ter uma padronização para isso, né? E o Sistema Internacional de Unidades, chamado por nós como SI, Sistema Internacional, ele traz ali para cada unidade, para cada grandeza, a sua unidade correspondente. E a unidade de carga elétrica é o Coulomb, tá? Que nós vamos entender um pouquinho melhor o que significa isso quando a gente aprender corrente elétrica. Por hora, o que a gente tem que saber, pessoal? Que a carga elétrica medida lá, se for medir lá num elétronzinho, que é a menor, né, carga encontrada na natureza, eu vou encontrar esse valor aqui que está em rosa, ó. Rosa porque o elétron eu vou chamar menina, né? E o azul, menino. Só para a gente fazer uma associação que são opostos, né? Para a gente formular algumas teorias depois aqui na frente. Então, eu tenho o elétron negativo menos 1,602 vezes 10, potência de 10, elevado ao expoente de menos 19, e o próton é a mesma coisa, só que positivo, porque elas são iguais, mas têm sentidos opostos, elas têm direções opostas, sentidos opostos, efeitos opostos. Então, o próton é mais o mesmo valor, 1,602 vezes 10 elevado a menos 19. Professor, eu posso padronizar, então, que a carga elétrica elementar, não importa se é próton ou elétron, a menor carga da natureza é 1,602 vezes a potência de 10 elevado a menos 19 coulombs. Muito pequenininho, pessoal, né? E aí, duas considerações que nós podemos fazer aqui. Que é uma potência de 10 elevado a menos 19? É a mesma coisa que eu pegar esse número aqui, ó, 1,602, dividir por, botar embaixo 19 zeros. Vai dar milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quinquilhão. Vai dar um número gigantesco aqui embaixo, tá? Que é o 1,602 dividido por 19 zeros. Ou seja, a carga elétrica elementar, ela é uma fração muito microscópica de 1 coulomb de carga, né? Então, e não poderia ser diferente. Aqui eu estou no nível atômico, né? Eu estou no nível de um átomo. Um átomo tem vários elétrons, tem vários prótons. Então, aqui tem que ser muito pequenininho mesmo. O nível que nós estamos aqui até então é um nível atômico. Por isso que a carguinha elétrica de um elétronzinho não faz nem cosquinha. É um valor aqui, ó, muito pequititinho, uma pulguinha lá, muito pequenininha, né? Porque é um elétronzinho só.
né? Eu costumo dizer que um elétron só não faz verão, né? Assim como a andorinha só não faz verão, um elétronzinho só não faz verão. Preciso de quê? Milhares, milhões, bilhões, trilhões de elétrons para poder fazer, para acender uma lâmpada por poucos segundos, né? Então é necessário uma quantidade de elétrons muito, muito, muito gigantesca para a gente estabelecer uma corrente elétrica mínima para acender uma lâmpada, aquecer um chuveiro, energizar uma tomada para ligar ali em algum eletrodoméstico, entende? Tá? Então, elétron é igual na química. Elétron, ó, é uma pulguinha, o átomo é uma pulguinha lá. A carga elétrica dos elétrons e prótons que estão dentro desse átomo também são uma pulguinha lá, bem pequenininho. Alguma dúvida? E aí, senhores, o que nós falamos, né? A carga elétrica elementar é 1.602, esse número aqui, que está em verde. Se for de um elétron, eu coloco menos na frente. Se for de um próton, eu coloco mais na frente. Próton positivo, elétron negativo. Bacana? E outro detalhe que eu chamo a atenção aqui. É muito comum, inclusive nos meus exercícios, nos livros didáticos, quando nós vamos fazer contas, cálculos envolvendo a carga elétrica elementar, a gente simplificar esse número. Como que eu simplifico? Simplesmente colocando 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, eu não preciso ser tão rigoroso para fazer exercícios para fins didáticos, como é o nosso caso, de usar 1,602, 1,602. Se eu colocar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, claro que a potência de 10 aqui é fundamental, eu não posso suprimir, né? Mas eu posso abreviar esse 0,2, eu posso simplificar, né, esse número, suprimindo 0,2, que não vai fazer diferença nenhuma para os nossos cálculos. Claro, né, que vocês, quando estiverem lá na NASA, fazendo os cálculos muito detalhados, muito precisos, vocês vão usar essa constante com todas as casas decimais, né? Mas guarda isso para quando vocês forem para a NASA. Por enquanto aqui, no nosso estudo, no nosso primeiro ano, se eu usar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, ó, tá bacana, tá show, não vai errar em nada o resultado final, vai dar, a dificuldade para vocês vai ser quase a mesma, porque tem essa potência de 10 aqui, que muitos acabam escorregando na matemática, não será o caso de vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão se dedicar em aprender a fazer contas, cálculos matemáticos, utilizando potências de 10. Bacana? Professor? Senhor? Esse C que tem depois do número é só para indicar que é um Coulomb ali, né? Isso. Esse C aqui? Isso. Isso, é só para indicar que a unidade aqui é o Coulomb, né? Igual força, a unidade é o Newton, né? Tempo, a unidade é segundo. Então, aqui para falar que a carga elétrica de um elétron ou de um próton é esse valor que está aqui, uma constante, coulombs, 1,602 ou 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Sugiro aos senhores que anotem esse número, escrevam aí 10 vezes na folha de papel para decorar isso. Apesar de não ser extremamente necessário saber esse número de cor, com o tempo, todos nós da área de elétrica vai acabar decorando essa constante, porque a gente acaba usando muito. Num concurso, eu não sei. Tem concurso que te dá essa informação como um dado do exercício, tem concurso que não te dá isso. Parte do princípio que você deveria saber. Então, depende muito de qual concurso quem está aplicando, quem fez a prova. Não dá para garantir que sempre vocês vão ter esse valor aqui dado no exercício, não. É igual a aceleração da gravidade, né? 9,81 metros por segundo ao quadrado. Às vezes esse dado vem, às vezes ele acha que você tem que saber isso, não sei, né? Enfim, por vir das dúvidas, decorem, é algo a mais vocês aprenderem, vale a pena, né? Ocupar espaço aí, ó, na mente brilhante de vocês com essas informações. Show plus, pessoal? Aí, cadê o príncipe Philip? Tá por aí? Opa. Eu falei show plus, né? Tá errado, né? Como é que seria a pronúncia correta? Como é que é? Eu falei show plus, mas não é show plus. Show plus é em português, né? Seria show plus, não é assim? Pronúncia é importante, né? Hã? Pronúncia é importante, né? Pronúncia é importante, né? Então não é show plus, é show plus, não é assim, pessoal? Beleza? Isso aí, bacana. Então, olha só.
Todos entenderam o conceito do que é uma carga elétrica elementar? Show, plus, bacana. Agora a gente vai dar sequência para calcular qual é a quantidade de carga elétrica Q, não confundam Q com C, C de Coulomb, né, é a unidade de carga elétrica. Agora eu quero saber quanto de carga elétrica que tem no objeto que foi eletrizado. Se eu passar isso aqui no meu cabelo, né, ele ia atrair pedacinhos de papel. Quantos coulombs tem aqui? Qual que é a quantidade de carga elétrica que ficou na ponta da caneta? Isso que eu quero saber. Isso é a quantidade de carga elétrica Q. E aí, se eu quero saber quantas cargas elétricas tem na ponta da caneta, olha que fácil, pessoal, olha que intuitivo. Quantos elétrons que subiu... não, aliás, aqui, ó, vamos voltar aqui. Aqui. Olha esse corpo aqui. Deixa eu ver o 2 se dá também. O 2, ó, mole. Vocês lembram que vocês falaram para mim aqui? Quantos prótons que eu tinha mesmo? Me ajudem aí. Fala comigo que eu não fico em apuros. Eu faço conta errada. 7. Quantos elétrons? 3. Qual que é a sobra aqui, ou a carência de elétrons que eu tenho? Eu tenho 7 prótons. Menos 3 elétrons, eu tenho mais... Tá sobrando aqui 4 prótons, não é? Sim. Todos concordam que eu tenho um excesso de 4 prótons? Agora eu quero falar o seguinte, é um corpo que está positivo. Eu vou falar assim com vocês. Eu quero saber agora qual que é a carga elétrica desse átomo aqui. Ué, professor, qual a carga elétrica dele? Eu tenho 7 prótons, 3 elétrons, eu sei que é uma carga elétrica positiva, porque tem mais prótons do que elétrons. Bacana? Bacana. Tá, ela é uma carga elétrica positiva e é uma carga elétrica medida em coulombs, porque eu já aprendi aqui no início da aula que carga elétrica nós medimos em coulombs. Bacana? Bacana. Agora, quantos coulombs? 4 coulombs, eu tenho 4 prótons a mais do que elétrons, não é assim? Eu tenho 7 prótons, 3 elétrons. Está sobrando aqui 4 prótons. Então, é 4 coulombs. O que vocês acham? Pensa comigo aí. Ninguém? Eu caí, vocês caíram? Tem que pegar aquele valor e multiplicar pela... Hã? Quem Você falou? tem que pegar aquele valor que você apresentou aí e multiplicar, né? Pelos prótons e os elétrons. Isso, pensa bem, olha só. Se a natureza fosse mais colaborativa com a gente, ela poderia falar o seguinte, ou a gente, na hora de definir os conceitos da ciência, fosse mais inteligente também, a gente falaria o seguinte, opa, a carga de um próton é 1 coulomb, a carga de um elétron é menos 1 coulomb. Se fosse assim, 1 coulomb redondo, bonitinho, fechadinho, eu falar o seguinte, opa, se eu tenho aqui então 7 prótons, 7 coulombs, 3 elétrons, menos 3 coulombs. O que sobrou aqui, ó, sobrei 4 prótons, 4 coulombs. Mas aí se viu que a carga elementar de um próton, de um elétron, não é de 1 coulomb, é de 1,602 vezes 10 elevado a menos 19. É um pentelionésimo lá de 1 coulomb. Então, se você está sobrando 4 prótons, o resultado final desse átomo é 4 prótons, N igual a 4, porque eu tenho um número de prótons aqui a mais, de cargas positivas, igual a 4, N igual a 4, vezes a carga elétrica elementar de 1 próton. Estão conseguindo entender o raciocínio? Então, pensa bem, eu tenho 4 prótons sobrando. Cada próton tem uma carga elétrica elementar positiva de mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, no total, eu vou ter 4 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Conseguiram acompanhar o raciocínio? E é exatamente isso que essa equação nos traz. A equação para calcular a quantidade de carga elétrica de um objeto. Que é o quê? N. Quantos prótons você tem a mais naquele átomo, naquele objeto? Quantos elétrons você tem a mais naquele átomo ou naquele objeto? Nesse exemplo que eu acabei de dar, nós tínhamos um N igual a 4 prótons. Tinha 4 prótons a mais do que elétrons. Então, N era igual a 4. E o E? Olha o Ezinho aqui, ó. É carga elétrica elementar de 1 próton. Qual é a carga elétrica elementar de um próton? Mais 1,6, aqui o valorzinho do E, ó. Mais 1,602 vezes 10 a menos 19.
Então, nós teríamos aí 4 vezes 1,6 dá quanto mesmo? Quem faz rapidinho de cabeça? 4 vezes 1,6, 32, dá quanto? 64. 6,4 vezes 10 a menos 19. Vê se vocês concordam comigo. Faz a conta na mão aí. 4 vezes 1,6, que vai dar 6,4, né? Vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. A carga desse átomo aqui, a carga desse átomo seria de 4, que tem 4 a mais, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, que seria 6,4 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, com isso, pessoal, olha só essa expressão matemática, a primeira no nosso caso aqui, que ela é totalmente dedutível. Qualquer um de nós poderíamos chegar à conclusão dessa equação. Basta pegar a quantidade de elétrons ou de prótons em excesso naquele objeto e multiplicar pela sua carguinha individual de cada um deles. E aí eu vou ter Q N vezes E. Ó, mole. A quantidade de carga elétrica de qualquer objeto na ponta dessa caneta. Isso aqui ficou 10 elétrons a mais na hora que eu atritei. 10 elétrons a mais vai ser N igual a 10, porque é o número de elétrons em excesso, vezes a carga elétrica elementar de 1 elétron, que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí, se eu usar o Ezinho negativo, porque eu tenho mais elétrons, um segundo exemplo que eu estou dando aqui, se eu usar o E como... Chegou gente aí, deixa eu ver quem chegou. Chegou o alambrado aí, é isso mesmo? Aloprado, eu acho o nome. O alambrado tá aí, né? O Alambrado, nome do ator, faz série americano, Alambrado. Entenderam? Olha que bacana. Olha para você ver. Q é N vezes E. Olha que expressão legal para a gente calcular quanto eu tenho agora de carga elétrica, porque é feio, é brega demais, gente. Você chegar para um camarada e falar assim, ó, ô, gente boa, eu tenho aqui 10 elétrons a mais do que prótons, então eu tenho uma carga elétrica equivalente a 10 elétrons. Isso é brega, é paia, né? Sem graça. Não, eu tenho uma carga elétrica de tantos coulombs, porque eu tenho 10 elétrons sobrando, o N é igual a 10. A carga elétrica elementar de um eletronzinho é 1,6 vezes 10 a menos 19. Fazendo a multiplicação, eu vou chegar numa carga elétrica que está sobrando aqui de tantos coulombs. Aí é chique, né, cara? Porque eu preciso disso para saber quantos amperes eu vou ter. Vamos lá, eu tenho uma fonte lá que tem uma pilha que tem uma determinada quantidade de carga elétrica, tem tantos coulombs numa pilha. E aí, se eu ligar ali uma carga resistiva de tanto, vai passar uma corrente de tanto, eu tenho que saber quantos coulombs eu tenho para saber qual vai ser a corrente que vai circular por uma carga, por uma lâmpada, por um carro em controle remoto, para saber quanto tempo aquela bateria vai durar. Tá entendendo? E olha só que legal. Deixa eu ver se eu tenho aqui um trem. Acho que eu guardei aqui. Tem uns aqui, ó. Vocês estão me vendo aí? Não, eu saí da filmagem. Não, tá dando para te ver. Aqui, ó. Isso aqui, vocês conhecem esse trem aqui? O que é isso aqui? Pilha. Pilha, né? Eu tenho uma pilha AA, tem uma pilhazinha menor 3A, tem aqui uma bateria de 9 volts. O que esses bichinhos aqui tem aqui dentro? É claro que é um tipo de fonte química, né? Uma energia química, uma reação química que ocorre aqui dentro, mas não sei se vocês já viram, tem uma pilha menor, uma pilha um pouco maior, tem uma bateria aqui mais robusta. Quanto maior, o que tem aqui dentro acumulado? Tem o quê? Cargas elétricas, coulombs. E aí, quanto maior for a minha pilha ou a minha bateria, mais carga elétrica eu consigo armazenar. A princípio, eu consigo alimentar a minha carga, né, alimentar algum equipamento, algum carrinho de controle remoto, algum eletrodoméstico, alguma coisa que funcione a pilha ou bateria, eu consigo alimentá-lo por mais tempo, fazê-lo funcionar por mais tempo, de acordo com o tamanho físico mesmo do que eu estou fazendo. Por quê? Porque quanto maior, a princípio, mais carga elétrica eu consigo acumular aqui dentro, consigo colocar aqui dentro. Não sei se é da época de vocês, mas é da minha, que as pilhas, a gente só vê esses dois tamanhos basicamente hoje, né? Porque evoluiu muito, hoje a gente usa bateria, tem outros tipos de bateria envolvidos, são mais eficientes,
né? Enfim. Mas antigamente tinha as pilhas, isso aqui é pilha 3A, 2A, tinha a pilha média M e tinha a pilha grande, que acho que é a C, o tipo C e o tipo D de pilha. Era uma pilha bitela, grande, já viram? Média e tinha gorda, aquela super gorda. Eu lembro dessa daí. Ela era gordona, assim, só que ela era no tamanho dessa bateria de 9 volts. Isso, tem essa é o tamanho do tipo C. E tem uma que é Não era mais... aquelas pilhas que a gente colocava em lanterna? Quem falou isso? Essa mesmo. Quem falou isso? A Thaís. Eu, Thaísa. Thaísa? Ah, não te conheço ainda, não, é Thaís? Não. Não vou nem te responder. Não, brincadeira. Você é velho, hein? Você é da época você é da minha época e da época do pai da Escoralic ali. Porque na nossa época, as lanternas eram todas assim. Eram umas pilhas grandes, né, com muita carga elétrica, porque essas lanternas que ia para o pessoal que acampava, né? Eu não fui escoteiro, não, fui lobinho. E na época eu levava aquelas lanternas como lobinho para acampar. E eu lembro que as baterias eram muito grandes, as pilhas eram muito grandes, porque a lâmpada da lanterna era feita de um filamento incandescente, lâmpadas incandescentes de tungstênio, e elas consumiam muita potência. Elas consumiam, percebam, muitos coulombs, muitas cargas elétricas para funcionar. Hoje em dia, eu falei que você é antigo na brincadeira, tá, Thaís? Não me leve a mal. Só para a gente quebrar um pouco, né? Senão fica muito, muito chato a aula. Mas hoje em dia, as lanternas potentes, até aquelas utilizadas assim, em combate por policial, tem umas que chamam, né, a preta, lanterna policial e tal, de longo alcance, elas têm um alcance muito grande, uma quantidade de lumens, que nós falamos, muito grande, porém, a gente utiliza uma bateria e a lâmpada é de LED. E o LED consome muito pouca carga elétrica, né? Então, o LED, eu não preciso mais usar aquelas pilhas gordonas para fazer uma lanterna LED funcionar. Porque o LED é uma tecnologia bem mais atual, bem mais moderna, e ele necessita de uma potência elétrica muito menor para funcionar, né? Então, essas pilhas gordas, grandes, elas estão caindo em desuso, né? Porque é até difícil encontrar no mercado hoje em dia, porque a aplicação ficou muito restrita. Essas lanternas antigas ainda funcionam utilizando essa base, mas você usa lá 3 horas, aí já começa a querer descarregar. As pilhas, por mais cargas acumuladas que tenham aqui dentro, elas vão descarregando, porque a lâmpada exige muito. E ao passo que as lanternas aí, que utilizam lâmpada de LED, né, elas funcionam, se bobear, por 8 horas e usando baterias muito menores, inclusive recarregáveis, né, que essas pilhas grandes são difíceis de a gente recarregar. Então, isso tudo para quê? Para mostrar que aqui dentro de uma pilha aqui, nós temos cargas elétricas. E à medida, olha que bacana, que eu vou ligando aqui uma lâmpada de uma lanterna, um carrinho controle remoto, um radinho, qualquer coisa, as cargas elétricas vão saindo do positivo, ou depois vocês vão entender isso melhor, do positivo vão para o negativo, ou seja, elas vão circular de modo que eu vou consumindo a carga elétrica aos poucos. Até o ponto que a pilha já não consegue mais fornecer elétrons para circular pela carga, fazer a lanterna acender, fazer o carrinho se movimentar com velocidade. Eu vou gastando, eu vou consumindo a carga elétrica em coulombs de uma pilha ou de uma bateria. Até o ponto que ela esgota. Acabou, né? Ela vem com uma quantidade lá de tantos coulombs. Vem lá com 36 coulombs, 360 coulombs. E à medida que eu vou consumindo aquela bateria, o celular, mesma coisa, né? Enxerguem o celular agora com carga elétrica. A bateria está lá em 50%. Então, da bateria interna do celular, metade dos coulombs já se foi. Está quase acabando. Chega um ponto que o celular ele desliga. Se você não conectá-lo na tomada, né, no carregador, ele desliga. Na hora que você conecta a tomada, o que ele faz? Opa, deixa eu puxar da tomada aqui, ó. Vou fazer um chupão, né? Sugar da tomada uns coulombs para aumentar a carga elétrica dentro da bateria e aí seu celular consegue funcionar por mais 1, 2 dias, depende de cada modelo, depende de cada bateria. O fato é, na hora que vocês, espertinhos, né, vão lá comprar um celular, qual é um dos itens que vocês têm que prestar atenção? Qual é um dos itens que vocês têm que... Opa, esse celular aqui é bom, é ruim, vai me atender, não vai? De acordo com a capacidade da bateria do celular, que normalmente é miliampere, né? 3.000 miliampere-hora, 2.200 miliampere-hora, é medida em miliampere-hora.
E já nós vamos ver como é que eu pego esse miliampere-hora e volto para Coulomb, ou vice-versa, né? Quando eu mostrar o conceito de corrente elétrica, vai ficar, vocês vão ver esses circuitos também. Corrente elétrica é variação dos coulombs, delta Q, sobre delta T. Então, Coulomb é ampere vezes unidade de tempo. Então, gente, depois eu desmascaro isso melhor para vocês, mas quando você está comprando uma bateria de 3.000 miliamperes-hora, você está comprando uma quantidade de coulombs, de carga elétrica que está ali dentro. Nós vamos aprender a fazer essa jogada aí. Tá entendendo? Professor, Senhora, o Miguel perguntou se toda pilha tem um coulomb. toda pilha não vem coulombs, mas vem miliampere-hora, que é a unidade mais comercial que tem aí para as baterias e para as pilhas. Então, se você pegar a bateria do seu celular, vai ter lá tantos miliampere-hora. Essa daqui, deixa eu ver se fala aqui. Estou tentando achar. Aquelas recarregáveis sempre vem. Essa aqui, que é mais simplesinha, acho que não vem não, miliampere-hora não. Mas se você pegar aí uma pilha recarregável, acho que eu tenho uma aqui, ó. Cadê? Tinha? Sumiu uma pilha aqui, pessoal. Ninguém sabe. Aí tem uma aqui, ó. Você vê esse carregador de pilha aqui? Esse camarada aqui, essa pilha aqui vem escrito, ó. Cadê? Vem aqui, ó. 2.500 miliampere-hora. Já a gente vai converter isso aí para coulombs. Talvez eu até passe um trabalhinho para vocês aprenderem a converter. Não sei se vocês estão vendo aí. Dá para ver? Dá nada, né? Dá nada, dá? Pilha AA. Deixa eu ver. Eita. Muito difícil de ver. Tá desfocado, mas tá dando pra ver mais ou menos. Um pouquinho tá dando pra ver. Ah, achei. Quem tem carro aí, né? For ver a bateria lá do pai de vocês do carro, é 12 volts, e é uma bateria de 60 ampere-hora, 40 amperes-hora, que é a mesma coisa que miliampere-hora, só mudou mili para ampere, né? Também ali define a quantidade de coulombs que tem dentro da bateria. É de se imaginar que quando eu saio de uma bateria de carro e vou para um caminhão, a bateria do caminhão, a princípio, a gente imagina que exige muito mais carga elétrica do que um carro, né? O motor do caminhão, a partida de um motor de caminhão vai exigir muito mais corrente, muito mais carga elétrica do que de um carro. Então, à medida que o veículo vai crescendo, né? Se eu tenho um veículo lá, um Celtinha, ou então um veículo de porte médio, ou então uma caminhonete, ou então um caminhão, e por aí vai, a bateria vai se tornando cada vez mais robusta para ser capaz de acumular cada vez mais carga elétrica, acumular cada vez mais coulombs. Show? Dúvidas? Quem tem dúvidas? Pra mim tá tranquilo por enquanto. Podemos avançar? Tranquilo. E aí, pessoal, olha só que bacana. Quando a gente fala de sistema internacional, sempre tem o que nós chamamos, isso que faltou escrever aqui, os múltiplos que estão aqui e os submúltiplos desse sistema internacional. Já ouviram falar sobre isso? Vou ser repetitivo aqui, que aí eu pulo. Já ouviram? Sim ou não? Passou na aula de CC. Teve uma aula que já passou isso. Tá, então vou reforçar aqui rapidinho, porque olha só que bacana. Quando eu quero aumentar uma unidade do SI, essa unidade SI pode ser quilograma, pode ser tempo, segundos, pode ser coulomb, pode ser ampere, pode ser volt, qualquer unidade, newton. E se eu quero aumentar, por exemplo, por 1.000, olha a grama, né? 1 grama. Se eu quero aumentar, multiplicar por 1.000 essa unidade, vira o quê? Quilograma, que é 1 quilograma, não é isso? Pensa na unidade de metro, de distância. Metro, 1 metro. Se eu quero multiplicar essa unidade por 1.000, vira o quê? 1 quilômetro. 1 quilômetro é o que nós temos no dia a dia. O que é mesmo? 1 km. 1 quilômetro. Então, olha só. O quilômetro vem de 1 quilômetro. Olha o quilo aqui, ó. Que é 10 elevado à terceira. O que é 10 elevado à terceira, meninos? 1.000. Né? Se eu botar 3 zeros, eu tenho 1.000. O que é 10 elevado ao quadrado? É 100, que é 1 com 2 zeros. Né? O que é 10 elevado a 1? É 10 mesmo, né? 1 zero aqui. Ó. Então, 2 é 1.000. 3, 10 elevado à terceira, perdão, 2 é 100. 10 elevado à terceira é 1.000, é 1 quilômetro. 1 quilograma, que é 1 quilo, não 1 quilo de carne. Me dá 1 quilo de carne. O que é 1 quilo de carne? É 1.000 gramas. São, melhor dizendo, 1.000 gramas.
né? Então, como é que isso está presente no dia a dia? Quem gosta da informática aí, 1 kilobyte, eu posso ter 1 megabyte, 1 gigabyte, 1 terabyte. Quem que tem um HD aí de 1 terabyte? Não é assim? Então, eu posso usar isso para o byte, eu posso usar isso para volts, eu posso usar isso para ampere, posso usar isso para watts, posso usar isso para coulombs, qualquer unidade do SI. Então, você fala assim, 1 megabyte de espaço, de memória, 1 megavolt, são 1 milhão de volts. 1000, milhão, depois aqui é bilhão, não é? E por aí vai. Então, 1000, milhão, bilhão, então vai só subindo. Né? Eu tenho aqui um com 6 zeros. 1 mega é 1 milhão de volts. É 1 milhão de bytes. É 1 milhão de metros. Entendeu? Giga é a mesma coisa. É 10 elevado a 9. É 1 com 9 zeros. Então, eu tenho aqui 1 gigabyte. 1 gigawatt de energia. Quando eu falo de 1 gigawatt-hora, dá a ideia de energia, que é potência vezes tempo. Então, tem 1 gigawatt, 10 gigawatts de energia, gigawatts-hora de energia produzida por Itaipu. Não, Itaipu, até hoje, chutar um valor aqui, né, já produziu, né, 130 gigawatts-hora de energia, alguma coisa assim. Então, percebam que essas unidades, quando eu quero aumentar a unidade, eu uso os múltiplos, e eu posso usar a mesma coisa quando eu quero diminuir as unidades. E aí, detalhe, pessoal, que vai aqui, deca, hecto, quilo, mega, giga, tera, peta, hex, até iota. Não sei se é depois do iota, não. Eu nunca vi, nunca utilizei. Que é 10 elevado a 24. É um número muito, muito grande. Né? Eu marquei aqui em vermelho o que nós mais utilizamos no nosso dia a dia da área de elétrica, na área de informática, a área que a gente navega aí, que é o quilo, mega, giga e tera. Esses 4 aí são os que a gente mais vai usar na nossa área, para aumentar uma unidade. A mesma coisa é válido quando eu quero diminuir uma unidade. Então, aqui eu aumentei, eu posso aqui, o 10 a menos 3. 10 a menos 3 é 1 dividido por 1000. Né? 10 a menos 3, eu jogo ele para baixo no denominador, fica 1 sobre 1000. Mili, aí vira o nome de mili. Olha o símbolozinho, um M minúsculo. O micro é 1 sobre 1 milhão. 10 a menos 6. O que é 10 elevado a menos 6, pessoal? É 1 dividido por 10 elevado a mais 6. Então, é 1 dividido por 1 milhão. É 1 milionésimo da parte principal. O que é o mili? É 1 milésimo. Quem acompanha a Fórmula 1, já acompanha a Fórmula 1, né, vê lá as voltas lá dos carros, ele passou a 3 milésimos de segundo. O que é 1 milésimo de segundo? É 1 milissegundo. É 1 milésimo de segundo. Já viu essa expressão? Quem já ouviu aí, coloca no chat aí. O Ayrton Senna, que é da minha época lá, né, foi 5 milésimos de segundo mais rápido do que o Piquet. Tinha essas coisas lá, não tinha? Então, milésimo de segundo é 1 milissegundo. Metro. Se eu pegar 1 metro, mede aí 1 metro, dá um passo aí de 1 metro. Se eu dividir 1 metro em 1000 partes, eu vou ter 1 milésimo de metro. Como é que te dá um nome vulgar aí para quando eu tenho 1 milésimo de 1 metro? Pegar a milésima parte de 1 metro. Qual é o nome que a gente dá? Quem sabe? Me ajuda, por favor. Põe apuros. Ninguém? Pode falar. A Maria respondeu no chat, professor, milímetro. Quem que foi? Deixa eu ver. A Rebelo. Rebelo. Você está muito participativa hoje. Parabéns. Rebeca Cabelo, isso aí. Ô, Rebeca Cabelo, você pode estar de parabéns aí pela sua contribuição. Ela falou que é o quê, pessoal? 1 milímetro. Perceba que 1 milímetro nós chamamos de 1 milímetro no dia a dia. 1 quilômetro, nós chamamos de 1 quilômetro no dia a dia. Que é 1 quilômetro é 1000 vezes 1 metro, e 1 milímetro é 1 milímetro, que é a milésima parte de 1 metro. Tá bacana? Tá dando para assimilar direitinho aí? Sim ou não? Sim. E aí o micro, guarda, o micro vocês não vão esquecer nunca, né? Porque o micro lembra de mico, né? Algo que o professor paga todo dia aqui na frente, mico, e o símbolo é esse M afrescalhado, que eu falo aqui, ó.
esse M fresco, né? Que é do alfabeto grego, a letra Mi do alfabeto grego, Mi, que é referente a micro, que é 1/1000º. Olha a diferença sutil, hein? Milésimo com 1/1000º. O primeiro, que é o milésimo, é o mili. É 1 dividido por 1000. O milionésimo é 1 por 1.000.000, que a gente dá o nome de micro. E aí vai ter muito microcoulomb, microfarad. Vocês vão ver direto aqui nas nossas unidades. Vai ter direto miliampere, milivolt, que é 1 volt dividido por 1000. Né? Miliampere, 1 ampere dividido por 1000. Acabei de citar aqui que essa pilha, né? Ela é de 2.500. Eles não colocaram ampere-hora. Colocaram 2.500 miliampere-hora. Uai, 2.500 miliampere-hora é 2,5 ampere-hora. Olha que bacana. Ele poderia ter colocado assim, 2,5 ampere-hora ou 2.500 miliampere-hora. Porque o milha é 10 a menos 3. É dividir por 1000. Se eu pego 2.500, divido por 1000, sobra 2,5 ampere-hora. Tá entendendo? Então, esses múltiplos e submúltiplos são usados a todo instante. A gente tem que ficar muito esperto na hora de converter a unidade. Miliampere para ampere, megavolt para volt, kilovolt, é direto a todo instante. Isso vai fazer parte do nosso DNA. Né? Nós vamos falar, tudo é quilo, mili e por aí vai. Aí tem mili, micro, nano e pico. Isso são os mais usados no nosso meio. O fento, atos, hepto e octo, 10 a menos 24, são raros a gente usar. É bom a gente ter conhecimento, mas são raros a gente usar. A gente usa mais aqui, 10 a menos 3, 10 a menos 6, menos 9, menos 12. Beleza? Tranquilo? E octo aqui, e o iota. De um lado nós temos o iota, e do outro o iocto. Então é bom vocês terem essa tabelinha aí. Olha o símbolo aqui, o N de nano, P de pico, é o que vocês mais vão utilizar. Show plus, pessoal? Então isso é costume, né? Daqui a pouco tudo vai ser falado em torno, até o dinheiro hoje é falado utilizando os múltiplos do SI, dinheiro. Você quer ter um salário, quem quer ter um salário de 10 mil aí, tá bom? Ou tá pouco? Prefere ganhar 20, 30? Depende da inflação, né, cara? Hoje, assim, vou te contratar para ir para a Petrobras, vou te dar um salário de 5 mil, você é recém-formado. Aí o pessoal não fala mais 5 mil. Vocês já viram esse tempo aí, bolsa de valores, então, direto, né? Ao invés de falar 5 mil, eu vou te dar um salário de 5K. O que é 5K? Olha o símbolo de K aqui. É quilo. Reais. 5K, vou ter um salário de 5K, 5 mil reais. Né? Agora eu aumentei, recebi uma promoção e vou ganhar 10K. É 10 mil. Né? O camarada investiu, nossa, o cara botou 20K em ação. O que é 20K? 20 mil. Tem nego aí, é um mega investidor da vida, não sei se tem alguém na sala, que o cara não conversa mais na ordem do K. O cara está na ordem do M. Coloca aí 2M maiúsculo, né, em ação da Petrobras. São 2 milhões de reais em ação da Petrobras. Então, até no mercado financeiro, algo que não era comum há poucos anos atrás, hoje eu já percebo que os múltiplos SI já fazem parte. Beleza? Quanto vocês ganham de mesada? Alguém ganha mesada aí? Tem alguém ganhando um K de mesada aí? Se tiver, me avisa, hein? Me avisa para poder compartilhar. A criança ganha mesada. Oi? Vocês ganham salário, né, gente? Ou não ganham, né? Tá certo. Beleza, pessoal? Dúvidas? Sem dúvidas? Então agora a gente está mais gabaritado para poder conversar, né, a mais alto nível na eletrostática. O que nós vamos ver agora, pessoal? Primeiro, né, que a eletrostática, formalmente apresentando para todos os senhores agora, é a parte da física que vai estudar as propriedades, as ações, as interações das cargas elétricas em repouso em relação ao sistema inercial. Então, a eletrostática, a gente gosta muito de estudar aquilo que está mais em repouso, aquilo que não foi aterrado. A gente não estuda muito a questão dos elétrons em movimento, fechando um circuito elétrico. Isso a gente fala que é uma parte mais eletrodinâmica, que vocês estão vendo em circuitos. Vou aprender lá a lei das malhas, dos nós, calcular, né, qual a corrente num ramo do circuito, corrente no outro ramo do circuito, que é uma parte assim, mais prática da nossa área. Aqui nós temos que entender também, até por questões de segurança, e para entender a parte do circuito, como é que essas interações ocorrem quando eu não tenho uma fonte por trás.
Aqui eu tenho uma fonte por trás, né? Uma pilha que vai estabelecer uma corrente contínua no meu circuito. Às vezes eu não tenho isso, só tenho a caneta que eu esfreguei e aqui ficou umas cargas paradas aqui. E meu cabelo também sofreu alguma influência, começa a arrepiar, dependendo da situação. Eu tenho que saber analisar isso. Eu tenho que saber, na hora que eu estiver aqui, ó, dentro de uma gaiola, e acontecer um raio, uma descarga elétrica, e eu estou no avião, estou dentro de um carro, e eu estou protegido ou não estou protegido? O que acontece? Né? Na hora que... Professor, Pode falar. uma pergunta sobre esse negócio da caneta. Pergunta Por aí. exemplo, eu passei a caneta no cabelo. Aí eu tô com o pé encostado no chão. A caneta vai continuar eletrizada? Boa pergunta, hein? Quem é você? Luiz Henrique. Luiz Henrique, te conheço, Luiz? Eu já me apresentei. Já, você gosta de fazer? Você é o que toca instrumento, né? Não, meu pai é o do Nexa. É o quê? Ah, o da Next, isso mesmo, Isso. beleza. Isso. O que você perguntou? Fala para nós de novo. Fala de nós para nós. Eu estava pensando quem era você. Você falou quando você atrita com a caneta, né? Isso. E está aterrado. Aí o excesso de cargas vai embora ou fica, não é isso? Isso. Uma boa pergunta. O que vocês acham, hein? Quem acha que vai, quem acha que vai, quem acha que fica? Hã? Não sei se eu vou ou se fico. Dá uma música assim? Hã? Quem acha que vai, quem acha que fica? Isso depende. Depende, sabe de quê? Quem acha, primeiro, quem acha alguma coisa? Deixa eu ver se alguém escreveu aqui no chat. Vaza. Eu ganho meio que pelo trabalho. É o alambrado. Esse Alan é o alambrado do ano passado, não? Eu chamava de aloprado, né? Mas pode ser. É o Misericórdia, tá de volta aí, firme e forte, então, né? Isso aí, alambrado. Bem-vindo. O que vocês acham, pessoal? Eu fiz o atrito aqui, né? E aí, as cargas aqui ficam ou vai embora? Né? Não sei se ele fica ou se ele vai embora. O que vocês acham? Deixa eu ver se eu mostro isso aqui, ó. Aqui dá para mostrar. Essa imagem vai mostrar para nós. Depende se o material ele é o quê? Condutor ou se é um material o quê? Isolante. Como assim, professor? Não entendi nada. Bom, calma, né? Respira que eu explico. O material isolante, pessoal, quando o material ele tem a característica de ser isolante, ele é um mau condutor de energia. Eu já falei na última aula sobre como é que é? Sobre a Semelhança. Similaridade, professor. Oi? Similaridade. Isso, obrigado. Quem falou também? Similaridade. Obrigado aí pela ajuda. Deu um trava-línguas aqui agora. É nóis. Sobre a semelhança entre bons condutores de calor e bons condutores de energia, de elétrons. Acho que eu falei na aula passada, não falei? Sim ou não? Acho que não. Falei da panela, que a panela, esquenta a panela, o calor se distribui. Não, falou não? Não falou. Ó, achei que tivesse falado. Falei com outra turma de circuitos da noite que eu dou aula. Então tá bom, achei que tivesse falado. Vamos falar então. Eu falei sobre condutor isolante, sim ou não? Também não. Estou perdido. Então vamos falar agora. Para responder pergunta, eu volto lá já. Primeiro, pessoal, tem materiais que eles são bons condutores de eletricidade. Outros são bons isolantes. Mas por quê? É característica de cada um, né? A natureza ela se permite haver ali vários tipos de materiais diferentes, com características diferentes, características físicas, químicas e elétricas diferentes. Então, eu sempre gosto de fazer essa semelhança, essa similaridade, hoje não vai sair, essa semelhança entre bons condutores e bons isolantes de calor e eletricidade. Há uma semelhança muito grande aí. Normalmente, guardem isso, quando um corpo, um objeto, um material, ele é um excelente condutor de calor, ele também é um excelente condutor de eletricidade. Lembra aí do alumínio, do metal, né? Do cobre. Lembra da panela de alumínio? Todo mundo tem uma panela de alumínio em casa aí? Com cabo preto? Quem tem? Todos têm? Vocês não cozinham, não, gente? Acho que sim. Eu na minha casa tem. Panela de alumínio, né? Normalmente cinza lá. E tem um cabo isolante. Na hora que você esquenta o fundo da panela, o calor ele se distribui por toda a panela. E algumas panelas de ferro fundido, ou mesmo alumínio, elas não têm o cabo isolante de madeira, nem aquele cabo preto de baquelite, que é o nome daquele material. Elas são todas de alumínio ou todas de ferro fundido.
E aí, quem já tocou, ou todo de inox, né? Tem um aço inox também, panela de aço inox, que são uma das melhores, inclusive. A Tramontina tem uma linha de aço inox muito bacana. Então, não é propaganda não, tá, pessoal? É porque eu já experimentei, tem um aqui em casa, um conjunto. E o aço inox, o alumínio, o ferro fundido, não importa, ele conduz, na hora que você põe a chama no fundo da panela, o calor se espalha quase que por igual. O mesmo calor que está no fundo, ele vai para as extremidades da panela. Claro que é a mesma temperatura? Não, calma, a gente não está na análise ainda não, né? É uma temperatura próxima ali, o calor se espalha muito rápido. Se não tiver um cabo isolante, você tocar no cabo da panela, você queima a mão. Né? Não sei se vocês têm alguma panela aí que não tem cabo isolante, você vai mexendo, você mexe a mão, você queima, né? Xinga lá, fica bravo, porque queimou a mão. Já se tiver um cabo isolante, vocês não queimam a mão, apesar de toda a panela, a parte metálica, tá muito quente. O que significa isso? Que aqueles materiais que conduzem o calor de forma uniforme, eles também, se você colocar ali um elétron, vários elétrons, ele vai se distribuir por todo o material. Olha aqui, ó, se eu esfregar um bastão aqui de material metálico, um bastão metálico, uma lã, os elétrons vão ficar igualmente distribuídos por todo o material. Se tiver um bastão metálico, né, e eu atritar no cabelo, o bastão metálico vai distribuir elétrons por todo, igualmente, igual calor. Agora, se for material isolante, lembra lá da panela, o cabo preto. Se eu pegar um isqueiro ou a própria chama do fogão e colocar na extremidade aqui, ó, na extremidade do cabo preto de baquelite da panela, todo o cabo preto vai esquentar? Se eu colocar aqui, ó, tem aqui, imagina que eu tenho a própria caneta, né? Não sei se vocês estão vendo. Se eu colocar um fogo no início aqui do plástico, eu vou queimar a mão segurando a outra extremidade? O que vocês acham? Me ajuda? Não. Não, por quê? Não. Porque é um material péssimo condutor de calor. É um material isolante. Então, se eu colocar uma chama em uma extremidade, o calor fica restrito a essa extremidade. Vai derreter, vai pegar fogo, mas vai ficar restrito ao ponto aonde eu coloquei a chama. Entende? O material condutor, isso aqui é um material condutor, ó, é um negócio de tirar grampo, né? Feito de aço. Se eu agora esquentar a ponta aqui, eu vou conseguir segurar a extremidade? O que vocês acham? Que não, vai queimar sua mão. Porque o calor vai conduzir rapidamente por todo o objeto e vai queimar a minha mão, porque ele é um bom condutor de calor. Ele também, então, será um bom condutor de eletricidade. Então, guardem essa semelhança entre os bons condutores de calor e bons condutores de energia elétrica. E bons isolantes de calor e bons isolantes de energia elétrica. A madeira. Se eu pegar lá um pedaço de madeira e esquentar só uma extremidade dela, a outra ponta esquenta, o que vocês acham? Não, né? Quem tem fogão a lenha em casa aí? Oi? Acaba sendo muitas A vezes minha boa avó pra tinha cozinhar. fogão a lenha lá na roça. Quem tem fogão a lenha lá na roça, você vai ver que o fogão a lenha, a chama tá pegando feio lá no pedaço de madeira, né? Você consegue pegar ele com a mão, movimentar com fogo numa extremidade e a outra extremidade nem se abala, não está nem quente. Você consegue tirar do fogão, colocar mais lá para dentro. Então, quer dizer, uma ponta está em chamas, o calor ali violento, e a outra ponta não é com ela. Mesma coisa se fosse energia. Olha aqui, na hora que eu atritar uma ponta de um bastão sobre uma lã, a ponta da caneta no meu cabelo, os elétrons, o excesso de elétrons ou a falta deles vai ficar restrito aonde eu atritei. Não se espalha pela caneta inteira, porque a caneta é isolante. Então, aqui, ó, só a pontinha do bastão é que ficou com excesso de carga positiva. Se for, agora eu mudei, um bastão metálico, e eu atritar só a ponta, se fosse uma caneta metálica, ou se for esse objeto aqui que é metálico, que é de aço, né? Eu atritar, o que sobrar ou faltar já foi por todo o objeto, igualmente, porque ele é condutor. A caneta é isolante. Então, na hora que eu respondendo a pergunta do nosso amigo, na hora que eu atrito a caneta, os elétrons só ficam aqui nessa extremidade. Quem perguntou mesmo foi o? Eu, Luiz Henrique. Ô, Luiz Henrique, só fica na extremidade. Eu posso estar descalço, eu posso estar aterrado, que o excesso de cargas permanece na extremidade. Ela não vai conduzir nada para a Terra, não vai receber nada da Terra, porque é um material isolante.
E aí, na hora que eu faço aquela experiência do papelzinho, lembra? De picar o papel? Olha só, se eu fizer a experiência aqui, atritar, e ele atrair o papelzinho, ele atrai justamente porque a energia está concentrada na extremidade. Ó. Ela não voou para a ponta da caneta pelo meu corpo e foi aterrada. Ela não se distribuiu igualmente com o meu corpo. Na hora que eu atrito a ponta da caneta, eu consigo pegar aqui, ó, não sei se vocês conseguem perceber, porque ficou restrito a ponta da caneta. Isso é eletrostático. Se eu fosse atritar isso aqui, esse material metálico, eu estou de tênis, né? Talvez até atrai um pouco. Mas olha só, vou fazer a mesma coisa com esse material metálico. Atritei, tal, ó. E, ó, pegou papel? Não. Olha, professor, essa experiência só funciona com a caneta? Sim, porque a caneta, o excesso de cargas, fica na ponta da caneta. Só na pontinha da caneta, ó. Aí ela consegue ter essa força de atração. Esse material condutor, na hora que eu atritei, separei, ele já conduziu para o meu dedo, já distribuiu por todo o meu corpo, já entrou em sintonia com o meu corpo e o papel está na outra mão do meu corpo. Então, esse objeto aqui, opa, não sei se está mostrando na tela aí, né? Esse objeto aqui está com a mesma carga do papel. Por quê? Ele veio para a minha mão, passou pelo meu coração, voltou na outra mão. Está igualzinho, ó, já distribuiu tudo. A carga já andou por todo o material condutor. Então, olha a diferença, né? De se fazer essa experiência do papel com a caneta, aonde ela não... grudou, tá vendo? Aonde não passou pelo meu corpo e chegou na outra mão nada, né? Ficou restrito a pontinha da caneta, e eu vou fazer essa experiência com material metálico. Façam aí na casa de vocês, né? O material metálico não dá certo. Com material condutor não dá certo, mas com material isolante dá. Então, não sei se eu consegui responder a sua pergunta, ô Felipe. Mas se for material isolante, você consegue. Se for material condutor, se ele não for aterrado, ele vai ser distribuído igualmente pelo seu corpo. Entendeu? Sim ou não? Entendi. E aí, vale a pena de perceber essas características, né? Eu sempre falo, não sei se eu comentei na última aula, que todo material isolante, como esse daqui, como a minha caneta, como a madeira, como o ar é isolante ou o ar é condutor? O que vocês acham? Já falou isso aula passada, foi mal. Isso eu falei? Falou. Beleza. Eu falei que todo processo, quando eu vou ultrapassar e fazer um material isolante ser condutor, é um processo traumático, não é? Falei isso ou não? Sim, falou. Sim. Beleza, então vocês estão cientes que o ar é um material isolante, só que não é no mundo dos Teletubbies, não existe isolante perfeito e nem existe condutor perfeito. Né? E na hora que o raio ele desce pelo ar, ele vai romper ali a rigidez dielétrica do ar, e isso é traumático, ele chora, birra, faz pirraça, grita, né? Solta luz, solta barulho, faz aquele monte de coisa, porque ele é um isolante que está sendo usado para conduzir, e isso é muito traumático. A madeira grita, pega fogo, racha no meio, faz o maior show. É igual criança birrenta no mercado, né? Quando você vai no mercado com seus filhos jovens, eles querem alguma coisa, rola no chão, chora, finge que está lá morrendo, tá tremendo lá. Você passa aquela maior vergonha porque ele está ali fazendo aquela pirraça. É a madeira. Madeira, quando conduz energia, ela solta fiapo, racha, trinca, pega fogo, fica preta. É terrível, né? O show que ela faz para conduzir energia, né? Porque ela é um material isolante. Ela está fora da função dela. Para ela é extremamente sofrido aquilo ali. Entenderam? E aí, pessoal, vale a pena continuar nesse assunto? Ô, professor. Senhorita. O Felipe perguntou se tem alguma propriedade física ou química em comum nesses materiais condutores que acabam fazendo eles bons ou maus. Sim, é justamente aquela camada, vocês vão ver isso na química, é a quantidade de elétrons livres e a distância que eles estão com relação à formação atômica. Na verdade, eu mostrei aquele modelo planetário, mas existem aquelas nuvens de elétrons, né? E os materiais metálicos, eles possuem muitos elétrons livres na camada mais longe do núcleo. Então, se eles estão longe do núcleo, a força de atração deles para o núcleo é muito pequenininha. Eles ficam numa nuvem ali, ao redor do núcleo, muito distantes, com uma fraca força de atração para o núcleo. Então, é isso que a gente chama de elétrons livres. Os materiais metálicos,
eles possuem muitos elétrons livres, ou seja, elétrons sobrando na camada mais externa, na nuvem mais longe do núcleo. Por isso que eles são bons condutores. Os materiais isolantes, eles são mais fechadinhos, de modo que naquelas nuvens mais distantes não tem elétron sobrando. Está tudo casadinho, tudo fechadinho, então não há movimentação. Então, normalmente os íons lá, aí tem a questão dos íons lá dos materiais metálicos, materiais iônicos, que é aquela coisa toda, que vai falar que existem esses elétrons livres nas camadas mais externas que os tornam bons condutores de energia. Ok? Mas a pessoa da química dá show para explicar isso nos pormenores lá. Para nós, é suficiente saber isso, né, que os materiais metálicos eles têm mais elétrons livres nas nuvens, nas camadas mais distantes do núcleo. Bacana? E aí nós temos alguns tipos de materiais, né? Eu falei materiais condutores, cobre, alumínio, ferro, grafite. Perceba que todos esses têm características também de serem bons condutores de calor. Tá? E os materiais isolantes. E aí, guardem, pessoal, que a gente chama de material isolante ou material dielétrico. Dielétrico é o nome que nós damos para material isolante. O isolante ou dielétrico é a mesma coisa. Estourou o dielétrico do transformador. É fácil a gente falar isso quando a gente estuda transformador, quando vai trabalhar com transformador. Estourou o dielétrico, estourou o isolante. É a mesma coisa. Tá? Exemplos: madeira, plástico, vidro, borracha. Todos os materiais dielétricos ou isolantes. Falei dos materiais semicondutores com vocês? Sim ou não? Não, você não tinha entrado nessa parte. Não falou. Porque tem alguns materiais muito interessantes, no caso que a gente mais usa na eletricidade, não são os únicos, mas são os que mais a gente usa, o germânio e o silício. Né? À toa que os diodos, que é um componente da eletrônica, eles são feitos de germânio, diodo de germânio, ou diodo de silício, né? O diodo aí da Skoralik, da Germânia lá, ou do silício, do Philip, lá, do inglês, lá do americano. Por quê? Esses materiais são muito curiosos. Eles são, por natureza, isolantes. Tem de rigidez, ele não conduz, material isolante. Só que é um material muito estranho, porque se você fizer uma dopagem nele, o que é dopagem? Né? Já viu quando você... tem muito a ver o ter dopar mesmo. Quando o ser humano ele é dopado, né? Ou ele é embriagado, ou ele é entorpecido, ele fica muito louco, não, né? Fica loucão e faz coisas que não faria normalmente. E assim, com essa analogia bem besta, são esses materiais, germânio e silício. Quando a gente faz uma dopagem nele, o que é dopar? Eu jogo uma tensão diferente, eu aplico ali um efeito sobre ele, que vocês vão estudar isso com muita propriedade em eletrônica. Segurem um pouquinho no segundo ano, vocês vão ver isso. Senão a gente passa aí 2 aulas falando de dopagem, né? Muito material para falar. Mas, por enquanto, a gente aceitem, já vocês vão entender o pormenor, que a gente excita, só um minutinho, a gente excita um material semicondutor, a gente excita, a gente dopa, a gente dá oferece algo para ele, e na hora que a gente oferece o algo, ele se comporta de forma diferente. Ele se comporta como condutor. Ele deixa de ser isolante e se torna um condutor de energia. E um bom condutor de energia. Ele deixa de ser um bom isolante e passa a ser um bom condutor. Ele muda da água para o vinho. A coca vira Fanta. Pode falar. O LED é um tipo de diodo, não é? Sim, o LED é um diodo semicondutor, sem dúvida nenhuma. Que ele tem um limite ali, que a gente chama de barreira, até uma determinada tensão. Ele não conduz, não acende. Se ultrapassar aquele limite, se oferecer uma dose a mais para ele de energia, ele passa a ser um bom condutor, inclusive emitindo luz. Inclusive com emissão de luz. Isso mesmo. Tá? Então, existem alguns materiais, pessoal, que eles não se classificam nem como condutor, nem como isolante. São semicondutores. Eles conduzem, ora sim, ora não. Depende, né? Só conduz quando está dopado. Se não tiver dopado, não conduz. É mais ou menos essa história aí, entendeu? Mas, então, professor, quando você perguntou assim na hora, porque eu não te interrompi, aí o Alan falou assim, os semicondutores, na hora que você perguntou, ele te respondeu. Só clicar no chat. Ok, joia. Obrigadão. É a Lara, né? Sim. Ok, obrigado aí pela atenção. Isso mesmo. Então, os materiais semicondutores,
eles têm essa propriedade, então, de hora conduzir, hora não conduzir. Isso é bom para nós, porque às vezes eu quero que ele não conduza. Né? Uma chave, por exemplo, abre e fecha. Às vezes eu simplesmente não quero conduz nada, apaga a luz, não conduz nada. Agora eu vou dopar, aplico uma excitação para ele e ele passa a conduzir, passa a ligar a lâmpada, a tomada, enfim. Então isso é muito usado na eletrônica. Né? Às vezes eu quero que o material conduza energia, deixa passar os elétrons, e tem hora que eu quero que ele não deixa passar os elétrons. É uma chave eletrônica feito com dopagem de material semicondutor. Né? É muito interessante isso para nós. Né? Bacana? Mas isso calma, que isso aí é só o início, a pontinha do iceberg. Nós vamos estudar isso com mais propriedade. Joia, pessoal? E aí, esse slide aqui é muito importante, porque nós vamos tratar de rigidez de elétrica. Quanto que o material suporta ser isolante? Quanto que o material ele suporta resistir à passagem da corrente elétrica? Né? Isso nós damos o nome de rigidez de elétrica. Todo material tem seu preço. Se eu atingir aquele preço que ele está me pedindo, ele passa a ser condutor, ainda que fazendo birra, fazendo pirraça, que é o caso. Né? Então, a partir desse valor que eu atingo a rigidez de elétrica, que são volts por metro, pessoal. O ar, por exemplo, são 30 kV por centímetro. Então, para 1 centímetro de ar, eu tenho que ter 30 mil volts ali aplicados para poder romper. Eu falei do fogão na aula passada, não falei? Ou não? Sim. Falei do fogão? Da chama do fogão lá? Falou. Que é um exemplo que eu consigo romper a rigidez elétrica do ar e atingir ali a trempe de aço, não é isso? Então, quantos volts por metro eu tenho que ter? Se eu passar desse valor, os átomos do material, eles se ionizam, né, e o material isolante, ele deixa de ser isolante e passa a ser um condutor. Normalmente com muita pirotecnia, com muito barulho, com muita pirraça, com muita mãe. Ok? De que depende a rigidez elétrica? Da temperatura ambiente, da umidade do ar seco e ar úmido. Isso é fundamental, pessoal. Em dias secos, normalmente julho, agosto, quando não chove, passa muitos dias sem chover, 30 dias sem chover, algo assim, a umidade do ar fica muito seca, né? O ar fica muito seco. Com ar seco, a rigidez elétrica, assim, as pontas dos meus dedos, a umidade do ar faz a eletricidade também sair do meu corpo e ir para a terra. Existe uma descarga que acontece pela própria umidade do ar. E se o ar está muito seco, essa rigidez elétrica do ar aumenta. Então, as cargas elétricas que eu vou adquirindo, elas não vão escoando pelo ar quando o ar está seco. Eu vou retendo cada vez mais carga elétrica. E eu acabo retendo tanta carga que na hora que eu encosto no carro, eu tomo um choque. Na hora que eu encosto em outra pessoa, eu passo um choque para ela e a pessoa sente um choque e eu também. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Se alguém mora em Brasília, que é uma região ali, aquela região do centro ali do Brasil, é muito seco, o ar é muito seco, né? Tem vários problemas respiratórios por conta disso, inclusive, mas lá o ar é muito seco por natureza. E ali é muito comum as pessoas encostarem umas nas outras e darem choque, encostarem em alguma coisa metálica e tomar choque. Por quê? Ela vai acumulando carga estática. E quanto mais carga estática ela acumula com ar seco, a energia estática não se dissipa. Na hora que ela encosta em alguma coisa que está aterrado, ou um outro corpo que está neutro, ela vai e acontece aquela fagulha, aquela descarga. E dá para você escutar o barulhinho do choque, dá para você sentir o choque, é bem interessante. Se você anda, quem tem carpete em casa, costuma andar no carpete, costuma acumular muita carga elétrica também, tapete, carpete. Na hora que você encosta em alguma coisa, dá o choquezinho. Já tiveram essa experiência? Quem já teve aí? De tomar choque por eletricidade estática? Ninguém? Não? Certamente vocês vão passar por isso daí. Você já, Caio? Assim, eu ia falar duas coisas, né? Primeiro que direto eu tomo choque em elevador, no botão, não sei porquê. Eu não sei se é problema do elevador ou é eletricidade estática, mas direto eu tomo choque num elevador lá. Ia te perguntar também qual que é o material com mais rigidez, assim, o material que mais aguenta. Vou te responder isso, então. Ok. Qual material que mais aguenta? Olha aqui a rigidez elétrica de alguns materiais. O ar é 3 vezes 10 a sexta, que é a mesma coisa que
3 vezes 10 a 6 volts por metro, que é a mesma coisa que 30 kV por centímetro, né? A baquelite é o cabo da panela, preto da panela de alumínio. Já é bem mais do que o ar, né? Cerca aí, ó, de 8 vezes maior do que o ar. Aí tem borracha e tal. Nessa tabela que eu coloquei, o Teflon é o que está ganhando aqui, não é? 60 vezes 10 elevado a 6. Um excelente isolante, né? Mas tem melhor. O quartzo é bom. Tem o polietileno, polipropileno, que também é muito bom, que não está aqui, que a gente usa, inclusive, para isolar cabos elétricos, vários materiais elétricos. Mas, de uma maneira geral, dessa ordem de grandeza, de kV por centímetro, alguns kilovolts por centímetro. Pode ser 30, 200, 500 kV por centímetro, mas é nessa ordem, entre 3 kV por centímetro até 600 kV por centímetro, mais ou menos. Ok? E aí tudo é tabelado. Se for lá no Google, você vai ver para cada material as várias diversas rigidezes de elétrica que existem por aí. Deixa eu ver se tem um outro aqui. Querem ver a eletricidade estática? Com relação ao elevador, eletricidade estática no elevador, eu não acredito que seja, não. Porque você não tem onde acumular. A não ser que tivesse um tapete ali, ou você viesse muito carregado lá de fora, ou fosse numa outra região, não a nossa, que é muito úmida, de fora é muito úmido. Mas eu acredito que seja algum defeito na placa do toque do elevador. Deve ter alguma fase ali fugindo. Lembra que eu falei de defeito na última aula? Que defeitos acontecem? Então eu acredito que a placa do elevador ela está energizada por algum defeito. Algum defeito da placa eletrônica, algum defeito ali está levando tensão para a carcaça dali do botão onde você está encostando. Procura saber se é só você que toma choque, porque possivelmente tem mais alguém tomando choque ali. Ok? Aí tem que corrigir. Aí é um defeito, é um perigo. Pode falar. O Miguel falou que também já aconteceu com ele. Isso, olha só, sabe, em Juiz de Fora acontecia comigo na época de agosto, setembro, antes das chuvas. Minha menina tinha um tapete aqui na sala, tapete de couro de vaca, sei lá o que é aquilo, e eu ficava empurrando ela num carrinho de criança, bebê, né? E as rodas são todas de plástico, isoladas e tal, e eu ficava para frente e para trás com o meu sapato lá, né? Passando nesse tapete de pelo. E na hora, e a estrutura do carrinho era metálica, né? Com um pegador de plástico. Então, quando eu estava pegando na parte plástica, não tinha problema nenhum. Vez ou outra, eu encostava sem querer na parte metálica do carrinho, da estrutura do carrinho. E eu tomava cada beliscão que dava incomodar, choque mesmo. Falei, gente do céu. E minha esposa falava a mesma coisa. Leandro, tem alguma coisa errada aqui, eu tô com medo de machucar minha menina, né, minha filha, porque eu tô tomando choque nesse carrinho, esse carrinho tem alguma coisa errada, né, ele tá energizado. Não tem nada disso, não tem pilha, não tem... eletricidade estática, é de você movimentar em época muito seca e andando em cima de um tapete. Acontecia esse fenômeno. E aí, o que eu falei? E à noite, escuro, dava para ver a fagulha saindo do meu dedo e indo para a estrutura do carrinho. Igual o fogão acendendo, dava para ver a fagulhazinha. Dava até um beliscãozinho bem enjoado. Aí eu degava uma colher metálica, que ela segurava a colher metálica encostada na estrutura do carrinho o tempo todo. Aí você balançando com a colher, segurando a colher, encostada na estrutura do carrinho, toda a carga que você ia gerando ia sendo dissipada no mesmo momento pela colher para a estrutura do carrinho. Aí não acumulava. Se não acumulava, não tinha um choque, né, que causava dor lá, aquela esquisitice. Então, ela balançar à noite ali, tinha que ser segurando a colher metálica, encostada na estrutura do carrinho, acabou o problema, né? Que é isso daqui, ó, olha que interessante. Tem aqui o nosso amigo, só mais um pouquinho, tá, pessoal? Tô terminando. Tem o nosso amigo aqui, John Travolta, não sei se vocês já viram essa animação. Porque isso aqui não é brasileiro, não, que fez, né? Eu falei que lá fora nós chamamos tensão elétrica, lá fora é voltage. Né? E o John aqui, não sei se você conhece esse ator americano, não é muito da época de vocês, mas é o John Travolta. Aí não sei porquê, né? Deve ser alguém com o mesmo senso de humor limitado aí que o meu, chamou John Travolta de John Travoltage e criou essa animação que para mim é muito bacana, porque dá para a gente ilustrar exatamente isso. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vocês estão vendo a minha tela aí? Uai, eu perdi. Quem está vendo a minha tela aí? Eu tô. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Não sei por que não abriu, não. É para abrir uma janela do Chrome, para a gente ver essa animação. Vocês vão entender o que é eletricidade estática, o que é acumular. Inclusive, esse pessoal do PET aqui, pessoal,
é bacana, tem várias simulações da área de elétrica lá para a gente poder fazer. Eu vou botar o link depois no grupo para nós, tá? Aqui, tá aqui o nosso amigo John Travolta, aqui é a mãozinha dele, eu posso encostar bem próximo à maçaneta ou não, e aqui, né, os pés dele. E o tapete que eu te falei. E é real, gente, né? Essa experiência que eu tive, foi muito bom acontecer comigo, porque virou um exemplo de sala de aula, né? De estar empurrando a minha filha para ela dormir no carrinho, em cima de um tapete, e acontecer essa fagulha, né? A ponto de causar espanto mesmo na gente. Então, olha só. Olha lá. Na hora que ele pisa no tapete, olha o atrito acontecendo. O corpo dele está se enchendo de cargas negativas, né? Ele está ficando eletrizado negativamente. Ó, se eu passar bem rápido o pé, olha que bacaninha. Ele está se enchendo agora, pessoal, cada vez mais de elétrons e de carga elétrica, Q. A gente acabou de ver o Q, não acabou? Q é número de elétrons. Conta, quem consegue contar aqui quantos elétrons ele carregou aqui? Um punhado, né? Ó, muitos elétrons. Qual que é a carga elétrica dele? Muitos elétrons? Isso é brega. A carga elétrica dele é o número exato de elétrons que ele tem a mais aqui. Vou chutar aí, sei lá, 100 elétrons vezes a carga elétrica elementar de um elétronzinho, que é 1.602 vezes 10 elevado a menos 19. E aí você vê qual que é a carga elétrica dele em coulombs. Ele está isolado, ó. Sapato, tapete, ele não tem contato com a Terra. O contato com a Terra dele mais próximo aqui é essa maçaneta. E na hora que ele encostar na maçaneta, que a estrutura está aterrada, a porta está aterrada, e é um corpo que a princípio está neutro. Né? Se ele está ali, ó, supercarregado, e tem um outro objeto neutro, na hora que um encosta no outro, dá match, né? Fica bacana. Porque um está 0 a 0, o outro está explodindo de tensão. Na hora que o que está lá carregadão encosta no que está neutro, o que está neutro divide a carga com o outro. Vai ficar todo mundo ali no 0 a 0. Né? Então, olha só. Na hora que eu aproximo o meu dedo, acabou. Viu? Ocorreu a descarga, ocorreu o arco elétrico, ele voltou a ficar neutro novamente. E aí, percebam o seguinte, ó, vou só gritar um pouquinho. Está pouco carregado. Descarregou? Não. Como ele está pouco carregado, eu preciso de ter aqui uns kV por centímetro, lembra? Eu não atingi o limite da rigidez dielétrica da camada de ar entre a ponta do dedo e a maçaneta. Se eu aproximar, eu estou diminuindo a distância. Ó, vai chegar uma hora que a distância vai ficar tão próxima que vai ser fácil romper o ar. Vai ser fácil romper a rigidez dielétrica do ar. Querem ver? Mesmo pouquinho carregado, está pouquinho carregado. Se eu aproximar muito, aí esse pouquinho é suficiente. Ó. Vou raspar. Tá bem perto, não tá? Tá vendo? Se eu tiver aqui bem perto ou encostado, tudo que eu gerar vai ser automaticamente consumido. Eu não vou conseguir acumular. Ó, vou tentar acumular. Estou tentando acumular. Estou tentando acumular e não consigo acumular mais. Porque eu estou em contato com algo que está aterrado. À medida que eu me afasto de algo que está aterrado, aí eu consigo acumular. Vocês estão vendo a animação, pessoal? Estão vendo ou não? Sim, tá dando pra ver. Agora, como eu estou longe, eu consigo armazenar a carga elétrica estática, que é a carga estática, a eletricidade estática. No inverno, às vezes a gente fica assim, a gente acumula muita carga estática, porque o ar está muito seco. Aí na hora que a gente encosta em alguma coisa metálica, pá, você descarrega, e isso pode provocar efeito luminoso, pode consegue ver a fagulha, dor, né? Porque é o choquezinho que você toma ali, você sente aquele tranco, assusta, é a pirotecnia que eu falo, de quando algo que é isolante se transforme em condutor. Eu vou mandar esse link para vocês acessarem não só essa animação, tem muitas outras da nossa área que nós vamos usar, inclusive, ao longo do curso aqui, que ajuda vocês a navegarem, entenderem, terem dúvida, tá? Podem brincar à vontade, distribuir para todo mundo aí. Mostrem para a mãe de vocês o John Travolta. Certamente a mãe e o pai de vocês vai lembrar desse ator, dos filmes que ele fez lá em 1980, né? Do longínquo 1980, que não é da época de vocês.
Conseguiram entender o John Travolta? Dúvidas? Sem dúvidas? Opa, agora vem os exercícios. E aí, pessoal, é hora da gente dar uma respirada, né? E ninguém melhor do que o Yoda para nos permitir dar uma relaxada aí, né? Para ver se a gente está compreendendo algumas coisas. Se vocês não entenderam tudo, não se preocupem, faz parte do processo de aprendizagem. Vocês vão ter que rever a aula em algum momento, rever o material dos slides, procurar fora, né? Procurar fora. Eu coloquei aqui, ó. Cadê o Felipe? Tá por aí? Go further. O que é go? Como é que fala isso aqui, Felipe? Go further. Eu não sei bem falar, né? Mas é algo parecido com isso. Go further é ir além, ir mais longe, buscar mais fundo, entender mais. Fala para mim, Felipe, como é que fala a tradução aí? Go further. A pronúncia. Further, tá vendo? Go further, né? Parece até alemão. Go further. Vai além, né? Pesquisa sobre... mordi a língua. Já falei demais, hein? Não tô nem falando mal de ninguém hoje. Pesquisa aí sobre rigidez de elétrica no Google, nos livros. Tem artigos interessantes na internet, nos livros, para entender sobre rigidez de elétrica, sobre a formação dos raios, sobre as descargas elétricas. Para você ir além, né? Eu botei aqui para vocês irem além. Go further. Vão além, pesquisem além sobre material condutor, material isolante, material semicondutor. Porque vai chegar uma hora, igual aqui o momento Yoda, né? Que ele está olhando isso daí assustado, né? Olha só o que nos espera. Olha o que o mundo real nos reserva. E aí cabe a nós, técnicos, engenheiros, preparar as instalações prediais, residenciais, industriais, principalmente, para que essas maluquices não aconteçam, porque funciona, porque senão não estava aí, não seria, toda gambiarra funciona, mas traz risco para a instalação, traz risco para as pessoas, traz risco de ter um acidente e parar toda a sua produção, traz risco de curto-circuito, traz risco de incêndio. Então, tem vários riscos envolvidos que, quando a gente estuda a técnica bacaninha, entende o que está acontecendo, a gente consegue propor projetos de melhoria para toda a instalação. É o que nós vamos fazer. Então, isso daqui, ao mesmo tempo, para nós pode ser chocante, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade da gente desenvolver o nosso trabalho como técnicos em eletrotécnica. Algo aí que, muito em breve, todos serão, né? Em nome de Jesus. Ok? Dúvidas, pessoal? Vou parar por aqui hoje. A aula que vem a gente cai matando na matemática e cai matando também já nos processos de eletrização. É muita informação, é muito conteúdo. Eu não espero suprir todas as dúvidas apenas com essa aula. Eu preciso que vocês perguntem no nosso grupo lá do Telegram, que vocês pesquisem mais na internet, pesquisem nos livros, outras aulas, para que o entendimento feche bacaninha aí na cabeça de vocês. Tá? Eu estou em inteira disposição para tirar todas as dúvidas que forem surgindo ao longo do caminho aí. Cadê a minha tela do Google Meet? E será que eu caí? Caiu não. Eu acho que caiu. Oi? Quem caiu? Achei minha janela aqui. Ok, pessoal? Conseguiram dúvidas com relação à aula de hoje? Não? Tranquilo? Podemos fechar por aqui, então? Oi, Felipe? Show Plus? Eu entendi bem. Bacana, pessoal. Então, Show. se vocês estão conseguindo acompanhar, eu estou fazendo questão de ir bem devagar para não causar nenhum tipo de espanto, né? Se vocês conseguiram perceber e entender bacana, esse é o meu objetivo. Vocês vão ficar agora aí com o meu amigo e irmão Alisson, né, na aula de TME. Não sei se ele vai dar aula ao vivo hoje, mas na sequência vocês terão TME. Ok? Uma grande alegria estar com todos vocês aqui. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Salvador e do nosso Senhor Jesus. Até a próxima, até semana que vem, estaremos também ao vivo, juntos, desenvolvendo o nosso assunto. Bacana? Bom descanso, pessoal. Obrigado pela atenção. Valeu, professor. Falou, professor. Valeu, professor. Valeu, obrigadão. Valeu, professor. Obrigada, professor. Bom dia. Valeu, boa tarde, até a próxima. Tchau, professor. Muito obrigada pela aula. Tchau, professor. Até quarta. Muito obrigado por me receber. Nós estaremos lá, firmes e fortes. Tchau, professor. Até semana que vem. Obrigado pela assistência lá. Por nada.